Mas, de novo, é na dúvida. Tá, eu tenho muita coisa, eu tô vendo muita coisa, muita dieta, muita coisa. Cara, eu tô na dúvida. Na dúvida, volta no básico. Na dúvida, você come bichos, plantas, toma água, e vai de leve, se movimenta o básico e é mais chance de funcionar do que se eu ficar tentando a dieta da moda, o que tá rolando agora. Pode crer. Mas a maioria das pessoas que te procuram, eles estão mais preocupados em ser saudáveis ou em ficar bonito? 100% estética. É? E quando alguém vem com o papo da saúde, eu tiro. Porque é mentira. Interessante. É mentira. Ele fala que é verdade, ele sabe que é mentira. Porque você dificilmente vai achar alguém que está doente e que não está doente de verdade, porque eu não estou falando do cara que está internado, que teve a notícia do câncer, que tem um prognóstico horrível e tal. Esse cara bota fé. Mas o cara que eu vi... A gente vê isso todos os dias, a gente vê isso com a gente. Tem um médico que fala, pô, o colesterol que tá ruim, a tua glicemia tá fora, não sei o quê, metade do teu fígado é gordura. E aí você sai de lá e vai comer um troço que você sabe que não pode. E você vai falar pra mim, não, minha preocupação é com saúde? É nada. Eu acho muito mais efetivo esse cara pegar no negócio da estética, porque a estética pega pra todo mundo. Pra todo mundo. Homens ligam menos, verdade. Mas não ligam é mentira. Então, se eu pego na estética e falo, cara, ó, a estética é legal pelo seguinte, a gente pensa que é muito difícil, mas não é. Dá pra ser fácil, dá pra fazer uma dieta mais baseada numa comida mais natural, dá pra você parar de olhar no relógio o tempo todo pra comer e comer quando você sente fome, dá pra gente identificar de novo o que é fome, porque eu acho que você já não sabe mais, dá pra gente resgatar o negócio da saciedade, porque eu duvido que você saiba identificar, e isso não significa que você não sente, é só que você não sabe. E aí, o cara começa fazendo essas pequenas mudanças, e aí um dia ele vai botar a calça dele, tá mais larga, ele se sente melhor para subir uma escada, ele olha no espelho e vê um deltoide ali começando a aparecer. Você não tira mais esse cara do caminho. Porque nada é mais poderoso do que mudar o físico. E quando a gente muda o palpável, o físico, o espírito acompanha. A alma, a cabeça acompanha. Agora, se eu ficar só no abstrato, não, meus índices estão melhorando, duvido que você resiste. Difícil, muito difícil. Esse lance que você falou do saber identificar quando tá com fome ou quando já tá saciado, eu confesso que pra mim é uma dificuldade, porque às vezes eu passo num lugar, por exemplo, eu passo na frente de um fast food, eu nem tô com fome, mas é que agora eu tô afim de comer. Isso, então pronto, você tá afim de comer. Não é fome. Pois é. Então, mas é foda, porque assim, tem hora que... Você nunca deixa... O Igor nunca deixa o corpo dele ficar com fome de verdade. Deu vontade de comer, tá ligado? Fome. Não sei mais, graças a Deus. Estar com fome é como estar apaixonado. Se você não tem certeza, você não tá. Parta desse princípio. A fome, ela se manifesta de forma física, assim como o sono, a vontade de ir no banheiro, a vontade de espirrar. Então, para cada pessoa é de um jeito, mas a maioria das pessoas sente a barriga roncar, um pouco de dor de cabeça. A gente está falando de um pouco de dor de cabeça, não de cair de cabeça. Um pouquinho de tremedeira às vezes, estamos falando de um pouquinho, não de derrubar um copo. Ela sente ali fisicamente aquele sintoma de fome. Esse é o primeiro. O segundo ponto é que a fome não passa a menos que você coma. Então, tem um exercíciozinho aí que dá para fazer só para identificar. Porque, por enquanto, ainda não estou falando de identificar a vontade que você já conseguiu e resistir à vontade. Não é isso ainda, é só identificar. Porque quando eu falo sobre comer quando tem fome, as pessoas falam, se eu for comer quando tem fome, eu vou comer o dia inteiro. Não, não vai. Você não tem fome o dia inteiro. Você tem vontade de comer o dia inteiro. Você tem vontade de beliscar o dia inteiro. Porque a pergunta é, que é o terceiro ponto da fome, ela é seletiva? Porque você comeria o dia inteiro ovo cozido? Você comeria o dia inteiro? Nem fodendo. É isso. Então, não é fome. Pode crer. Porque não tem fome de fast food. Tanto é que essa fome que aparece, que ela vem pela visão ou pelo cheiro, ela não é uma fome genuína, porque você está com fome daquilo que você está vendo e cheirando. Não, eu não vejo o fast food falar ovo cozido com salada. Não acontece. Então, pelo menos assim, identifiquei a minha fome, e agora eu já sei, eu já estou num outro patamar que é, já entendi que meu problema não é que eu sinto fome o tempo todo, meu problema é que eu tenho vontade o tempo todo. E aí eu vou explorar isso dentro da questão da disciplina, eu vou explorar isso para entender por que a minha vontade aparece o tempo todo, por que eu atendo uma vontade de comer o tempo todo, sendo que eu não posso atender nenhuma outra vontade o tempo todo. Eu tenho vontade de, a gente tem vontade de comprar coisas o tempo todo, de viajar para todos os lugares, de ajudar várias pessoas, a gente não pode fazer isso. Eu tenho vontade de jogar jogos o tempo todo. Então, você pode? Às vezes, teve uma época que eu pude, mas foi triste no final das contas. Então não podia, né? Sim, não podia. É isso, entendeu? Sim. Hoje você não sabe se limitar desse ponto? Você veio pra cá. Vim. Acabou, é isso. Sim, você sabe sim. que você Claro. A gente aprende. Então, mas você vê, é muito óbvio pra você isso. O Por que comer não? Eu confesso que eu consigo ficar o tempo sem comer. Eu sou bem sanfona, tá ligado? Às vezes eu
Engordo 10 quilos, eu emagreço 10 quilos. Engordo 10 quilos, eu emagreço 10 quilos. Eu consigo emagrecer. Só que aí tem uma hora que eu começo a comer desenfreadamente, passo uma semana e engordei 10 quilos. Quando você dá essa emagrecida porque você fez alguma coisa pra isso? Deu uma forçada pra isso? Normalmente eu começo a passar mal. Mas tá. Você passa mal e aí por isso você deixa de comer e por isso você emagrece. Exato. E esse passar mal, você sabe por que que é? Quando eu como muita carboidrato, eu passo mal. Eu acordo sempre mal, sempre com uma fome do cacete. Parece que eu não comi faz anos, mas eu acabei de comer, tá E ligado? letargia. E letargia, sim. Nesse ponto, dentro dos macronutrientes, as proteínas e os lipídios, eles têm um poder de Saciação? não é Saciedade. 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 Um poder de saciedade muito maior. As gorduras, o maior. As proteínas ficam por ali e os carboidratos têm o menor. Por isso que depois de uma macarronada, a gente tem fome dali 1h30. E geralmente, quando tem um churrasco, a gente não janta. Uhum. A gente tem essa sensação por causa disso. Então, além disso, o consumo exagerado de carboidratos pode causar um quadro de letargia, que a gente fica molão. Sim, nossa, tem dias que eu acordo com tanta fome que eu sinto até enjoo e vontade de vomitar. Sim, imagino. Nossa, é absurdo. E aí você vê isso, na verdade, não seria corrigido só com a refeição que você fez antes. Isso seria corrigido... Não, eu aprendi que pra eu ser feliz, assim, com o meu corpo, no sentido de me sentir bem mesmo, não de estética, no caso, mas, tipo, de não passar que eu não me sentir meio enjoado e meio com azia toda hora, eu só posso comer carne, nozes, verduras, legumes, e é basicamente isso. Mas isso você fez um exame ou você observou? Eu fui observando, eu via que quando eu comia uma parada eu passava mal, e quando eu comia carne... Carne é a melhor comida do mundo. Posso comer carne à vontade, eu não vou passar mal, né? Castanhas também é bem de boa, salada e legume também. E Excelentes alimentos. é o que eu consigo comer. Se eu só comesse isso, eu não passava mal, não acordava mal e tal, mas eu não consigo, eu não tenho essa disciplina que não foi desenvolvida, infelizmente. Aí tem hora que eles falam, caralho, quero comer um bolo. Foda-se. Eu pedi um bolo da Mas Sodinha. o teu fraco é 2 doce? quilos. É? É doce, é doce. Salgado não é meu fraco, eu não O como seu muito. também, Igor? Não, o meu é o Seu é contrário. Eu adoro um empadão de frango, cara. Boa. Boa. É bom, é bom. Então, esse negócio da disciplina, ele tá muito relacionado a, primeiro, você saber exatamente o que você quer, mas isso é um discurso muito fraco. A questão é, a gente acha que quer várias coisas que, na verdade, a gente não quer. E aí, a gente quer coisas desde que a gente não tem que fazer outras coisas. E aí, nesse ponto, era muito frequente na época que tinha muita gente no consultório, que os discursos com as minhas pacientes, com os pacientes, fosse às vezes mais de tirar ela daquilo que ela está dizendo que quer do que qualquer outra coisa. Porque se ela sentasse na minha frente e dissesse, eu tô aqui porque eu quero emagrecer. Aí tá, beleza, então vamos lá, vamos começar a fazer as coisas, vamos prescrever aqui. Daí ela diz, não, mas eu não abro mão de comer um balde de pipoca na quarta-feira quando eu vou ao cinema com meu marido. Não, mas eu não abro mão de ficar sem um docinho na TPM. Não, mas eu não abro mão... Eu digo, então, mas olha só, quando você não abre mão de nada disso, na verdade o que você está me dizendo é que você quer mais essas coisas do que esse outro objetivo. Na hora que você fala isso, ela diz, não, eu quero muito. Você fala, não, calma, mas está tudo bem. É que você aprendeu que você tinha que querer ser magra. Você aprendeu que você tinha que querer melhorar a saúde. Você aprendeu que você... Mas o primeiro passo para eu conseguir mudar a realidade é eu entender e aceitar essa realidade. Então, é mais fácil que eu consiga mudar se eu falar, cara, a realidade é que, na verdade, eu não quero muito. E aí você fala, tá, mas aí eu faço o quê? Não, calma, muita calma. Vamos começar a partir daí. Já vai pensando por que você não quer muito. Não vai vir a resposta em um dia. De repente, você vai ver que você precisa fazer uma terapia. De repente, você vai ver que você precisa conversar com alguém. De repente, você vai ver que o teu problema com comida tem fundo num trauma que você tem. Eu, sei lá, acho que por 10 anos, eu lutei ferrenhamente contra um transtorno alimentar. Eu tinha uma compulsão, que não é essa compulsão que hoje a galera diz, tem compulsão. Eu comia comida do lixo não por não ter, mas por comer muito, jogar fora, falar nunca mais e ir lá comer aquela comida. Eu batia comidas que não combinavam dentro de um liquidificador para tomar assim, porque na minha cabeça eu tinha que comer. E aí foi depois de muitos anos e que eu identifiquei que aquilo não era normal, porque por mais que falando assim esteja muito claro, quando a gente está na situação não é muito. Então, eu vi isso muito depois, quando eu roubei comida um dia, e não era uma comida tipo, roubei um arroz, feijão. Não, era ir na casa de alguém e ver uma comida lá e não conseguir ficar em paz porque a comida estava lá. E era muito transtorno, muito ruim, muito, muito terrível. E aí eu comecei a fazer terapia e foi na terapia que eu entendi que isso veio daquela época de ser muito pobre. Pode crer. Porque eu lembro da frase da minha mãe, como a gente não tinha muita comida em casa, eu lembro quando eu ia na casa de um primo, de um coleguinha, a minha mãe falava, come tudo que você conseguir lá, porque a hora que chegar aqui não vai ter. E por mais que eu já estivesse numa situação boa, a minha programação era essa. Então, em qualquer situação que eu estava, era aquela pessoa que fala, eu não posso ter. Não, se eu estiver em casa, o meu segredo é não ter. E todo mundo que fala isso não vê que, na verdade, isso não é legal. Porque a gente não faz isso com mais nada. Você não fala, dinheiro eu não posso ter.
Tem gente que faz isso. Não, mas aí ela tá errada, né? Sim, com certeza. É isso. Eu sempre dou o exemplo pra quem não tem problema com bebida da bebida. As pessoas têm adega em casa. Sim. E aí, você não pode ter? Você sabe, não, eu posso ter, às vezes eu exagero, mas eu sei quando não dá, eu guardo um bom para depois. Então, grande parte desse exercício de disciplina era ensinar os pacientes que eles precisam conseguir ter as coisas em casa. Uhum. Eu preciso aprender isso com a maconha, cara. Imagina. Precisava aprender a ter maconha e não fumar. Difícil, né? É. Não é fácil. Não, eu realmente e quero por causa aprender, dessa não tô maconha, nem você fica falando- comendo pra caramba depois, né? Que você fica Pior lariquento. que não. Eu só Será? fico... Eu acho que não, eu só fico com mais Tem uma hora azia. que você não tá fumando? Não. Não. Ah, então como é que você sabe? Porque eu como só 2 vezes por dia, 3, entendeu? tá. Eu não fico Você não pensando... fica beliscando? Não fico. E eu tô sempre fumando, então eu tô sempre de larica. Entendi. Talvez seja... Eu fico pensando se fumar maconha me tá fudendo meu estômago de alguma forma, tá ligado? Porque... O que você acha, amor? Cara, Certeza, né? você acha também, como nutricionista? Eu acho que eles são... Os médicos tendem a ser todos muito mais... Porque assim, ó, o Neto, ele tá lá em casa, mas eu sempre falo pros meus amigos. Quando o Neto prescreve uma coisa, ele prescreve dentro da segurança, né? Daí, então, ele fala pro meu amigo, você tá com dor, você pode tomar 200 miligramas. Eu viro pro meu amigo e falo, se ele falou 200, pode ir a 550 que dá. Você entendeu? Porque médico é conservador, ele toma cuidado. Eu que não tenho essa responsabilidade com a pessoa, eu já falo, não, pode ir. Então, eu tenho ideia de que ele dá uma segurada. Pode crer. Eu não, sinceramente, não sei te Não- falar não do tem ponto de vista estudos, técnico. Pode ter. Eu Pode não tenho tá, acesso. claro. É, eu não tenho acesso. Também não conheço Os nenhum. estudos que tem com esse tipo de substância, na verdade, nunca são muito focados em uma coisa. E eu sei que é difícil estudar essa substância, porque em muitos países a lei é legal, né? É bioética, né? É. Não pode, exatamente. Pode A questão das drogas é uma questão muito difícil nessa questão de estudo, dá para traçar uma correlação legal com a questão de esteroides anabólicos, por exemplo, porque, tecnicamente, esteroides anabólicos também são muito difíceis de estudar, porque também, por bioética, você não pode colocar 2 grupos ali e fazer em um e tal. Então, por muito tempo, esses estudos eram observacionais. Então, um cara que era pesquisador, pegava uma galera que já fazia uso de esteroides, e aí pegava aqueles exames, pegava aquela galera e estudava a partir dali. E, tecnicamente, se tiver bastante, então, estudos observacionais que garantam que essas pessoas conseguiram fazer um uso seguro, torna-se ético que você teste isso. Agora, com drogas, há um problema muito grande, que é o seguinte, o cara do esteroide anabólico, geralmente, é um cara mega saudável. A única coisa que ele faz, entre aspas, de errado é isso. Uhum. Então, você vai lá olhar, o cara tá bem. Agora, quando eu vou falar, vou estudar maconha, vou estudar um LSD, vou estudar... o cara do LSD... Fudeu, Você entendeu? E aí, Se assim, for pegar o meu corpo, ele fala, como que esse cara tá vivo? de pé, E aí, assim, eu posso falar que foi o LSD? Não, cara, que ele tem esse perfil. Sim. Entendeu? E isso acontece com os estudos epidemiológicos de outras coisas, de, por exemplo, correlação de doença cardiovascular com consumo de gordura, é isso. Quem que você conhece em sã consciência que diante de um iogurte natural e um light não opta pelo light ou opta pelo natural sabendo que tá fazendo merda? Ou seja, já é consenso das pessoas que é para evitar gordura. Então, se eu pego um cara que não tem um colesterol alterado e que não tem um sobrepeso importante, eu posso falar, tá vendo? Esse cara não come gordura. Sim, mas esse cara também é o cara que toma sua medicação no horário certo. Esse cara também usa cinto de segurança. Esse cara também tem... Então, há um perfil. É difícil isolar essa variável. E, nesse caso, acho que é difícil isolar essa variável. Então, você vai ficar aí... Querendo saber, né? Querendo saber. Na dúvida.